No mundo de Anjos da Noite, muitas hipóteses se levantam sobre personagens. As pessoas querem se sentir relacionadas a estes e por isso colocam qualidades que nem sempre encaem como uma luva. Por um outro lado, quando é o ódio que fala, também existe um taxamento muito ilógico. Então, se for um fã ou um hater irracional, este vídeo vai te deixar furioso, pois hoje encontraremos o ponto do meio. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos na toca do coelho, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like e comentário. Para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês, agradeceria demais. Para quem não puder, tá tudo certo. Seguinte, este vídeo aqui é um relacionadão de coisas que eu vejo as pessoas falando sobre a Selene sendo estoica, sendo uma Mary Sue, woke, e também é culpa do roteiro. Sabendo de tudo isso, esse vídeo aqui não é feito para apenas deixar as pessoas furiosas, e sim também para poder colocar um pouco aí de lógica no meio do processo. Não gostou de algo, não concorda completamente, sinta-se livre para colocar nos comentários, mas se vir com papo extremista para os dois lados, eu simplesmente não vou deixar, ignorar. Selene, estoica, é a caçadora vampira protagonista da série Underworld, ou Anjos da Noite. Sua história começa com uma tragédia pessoal, a morte de sua família, que a transforma em uma guerreira implacável em busca de vingança. Desde então, Selene desenvolveu uma personalidade incrivelmente reservada. Fãs e fontes oficiais a descrevem como estoica, séria, fria e antissocial, alguém que raramente sorri e não é muito boa com seus sentimentos. Esse comportamento contido leva à pergunta: Selene pode ser considerado um exemplo de estoicismo? Em outras palavras, seu autocontrole e disciplina refletem mesmo os princípios clássicos do estoicismo, como controle emocional, aceitação do destino e racionalidade? Ou ela na verdade é movida por paixões e vingança? Traços estoicos no comportamento de Selene. Após séculos de treinamento com uma Death Dealer, Selene exibe uma postura extremamente disciplinada, como destacada no perfil oficial da personagem. Ela desenvolveu um comportamento externo quase impenetrável e estoico. Na prática, Selene raramente demonstra emoção, mantém ela sob controle e permanece calma no calor da batalha diante do perigo. Essa descrição bate com a noção estoica de autodomínio. Selene quase nunca ri, não demonstra medo e é conhecida por ser profissional e inflexível em combate. Essa atitude lembra o ideal estoico de enfrentar as adversidades com serenidade. Além disso, Selene privilegia a razão e missão em vez de impulsos pessoais. Ela, após virar vampira, nunca esqueceu sua missão e segue em frente sem se importar com as opiniões alheias. Seu foco no dever e na justiça, mesmo que levado pela vingança, sugere traços de racionalidade rigorosa. Em resumo, Selene compartilha traços estoicos em sua fachada. Ela é calculista, evita dramatizações e mantém sempre uma postura controlada. Momentos de ruptura emocional. Entretanto, o comportamento de Selene não é 100% impassível. Há momentos chaves da saga de Underworld em que ela cede às emoções, quebrando a sua fachada estoica. Por exemplo, logo no primeiro filme, ao encontrar com Michael Corvin, rachaduras começam a aparecer em sua armadura emocional. Mesmo sem saber por que se sente atraída, Selene arrisca sua vida para protegê-lo mais tarde, quando descobre que Victor, seu pai sombrio, foi responsável pela morte de sua família. Selene explode em fúria. Ela não hesita em rasgar a cabeça de Victor com a sua própria espada. No quarto filme, ao ter a sua filha sequestrada, ela vai em uma missão praticamente doida contra os seus inimigos, quase que indiferente do seu próprio destino. Em todos estes momentos, sua dor ou raiva sobrepõe o estoicismo. Ela age movida pela vingança e pelo amor, e não pela calma racional. Assim como também, vários momentos chaves, ela demonstra que tá com medo. Quando o primeiro vampiro morre com as balas UV, ela não fica simplesmente sem nada na cabeça, ela fica conturbada. Tem vários pequenos momentos que demonstram que ela tá tipo, opa, calma aí. Princípios estoicos e os comportamentos de Selene. O estoicismo clássico prega, entre outros pontos, o autodomínio emocional, a aceitação do destino e o uso da racionalidade para lidar com a vida. Controle emocional, controlar nossas próprias emoções e não nos ser guiados por elas. A aceitação do destino é a indiferença ao que nós não podemos mudar. Pessoalmente, para mim, é um dos pontos mais estranhos do estoicismo, pois o que nós não podemos mudar? É uma pergunta que vai ficar aí, não vou falar que tá errado, mas é um ponto que eu realmente acho que tem uma complicação aqui. Porque tem gente que pode achar que, eu não posso mudar X, mas na verdade você pode. Só é muito mais difícil. Racionalidade e virtude.
cultivando a serenidade acima de tudo, principalmente das paixões. Selene exemplifica alguns desses itens. Ela possui um grande autocontrole e calmaria física em combate. Porém, ao contrário do estoicismo puro, Selene não pratica plenamente a aceitação tranquila quando tragédias pessoais ocorrem, morte de entes queridos, traições, entre outros. Ela reage com vingança, emoção intensa, em vez de aceitar o ocorrido com resignação. Em vez de amar o seu destino, ela parte para a ofensiva. Sua racionalidade também tem limites. Ela logicamente prepara emboscadas e estratégias, mas deixa a sede de justiça guiar suas ações mais violentas. Em suma, Selene reúne traços estoicos, como coragem e disciplina, mas suas paixões, amor e ódio, fazem agir longe do desapego recomendado pelos filósofos estoicos. Um dos grandes pontos finais é ela contra o Marius, que ela literalmente entra no estado de fúria emocional para conseguir força. Lembra do Michael, lembra da Eve, de tudo que aconteceu com ela até chegar naquele momento, e ela estoura em cima do Marius e arranca a coluna dele. Selene não é uma filósofa normal, mas a maneira como ela incorpora autocontrole visual ajudou a torná-la icônica. Fãs de Underworld e admiradores de filmes de vampiros apreciam a sua imagem de heroína sombria e implacável, que foge dos clichês emocionais fáceis. A combinação de força física, determinação inabalável e a rarificação de emoções faz dela uma das personagens femininas mais lembradas do gênero. Essa aura estética, no sentido coloquial de resiliente, contribui para sua popularidade. Selene é vista como uma figura poderosa que respira a dignidade, mesmo em meio ao horror. Então, Selene é estoica ou não? Só para deixar claro, Selene não é estoica no sentido mais filosófico estrito, mas exibe vários traços próximos. Seu autocontrole e compostura de guerreira realmente vão aos valores estoicos de coragem e racionalidade, porém sua trajetória é movida por paixão e vingança, emoções que o estoicismo recomendaria domar e compreender racionalmente. Dessa forma, é mais adequado que Selene é como se fosse estoica em superfície, mas nunca se distancia completamente da intensidade emocional. Essa dualidade, força tranquila versus emoção reprimida, torna a personagem complexa e atraente para os fãs de vampiro e da cultura pop. Selene permanece um exemplo marcante da protagonista feminina forte, alguém que mesmo que quando carrega dor e cólera, enfrenta um mundo com disciplina implacável, reforçando seu lugar de destaque no imaginário do gênero. Um ponto que eu acho que a gente tem que pegar do estoicismo e a gente pode levar para os outros daqui desse vídeo é o seguinte, que se um personagem ele é feito com determinação X, ele vai seguir basicamente todas essas determinações. Se a Selene fosse feita para ser estoica, ela seria estoica, mas ela não foi feita para ser estoica. Ela meio que cabe no estoicismo. Para nessas análises, quando as pessoas pensam, tem que ficar lapidando a personagem, esquecer alguns fatos para ela caber no estoicismo. Ela não foi escrita desse jeito. Ela foi escrita como um tipo de personagem. Ela é muito mais o emo sombrio, vamos colocar assim, a gótica sombria, que parece não ter emoção, mas é emocionada, do que uma estoica, que não tem emoções. É a famosa gótica rabuda? Não. Selene de Underworld é uma Mary Sue? Entenda a polêmica. Ela se tornou um ícone entre os fãs de ação sobrenatural, mas uma pergunta que volta e meia aparece nas discussões online é: Selene é uma Mary Sue? Vamos dar uma olhadinha nessa ideia. Afinal, o que é uma Mary Sue? Antes de tudo, é bom entender que o termo Mary Sue é um rótulo dado a personagens que parecem boas demais para ser verdade. São lendas habilidosas em tudo, amadas por todos, quase sem falhas ou derrotas significativas. Elas quebram as regras do próprio universo da história e saem ilesas de tudo, que pode prejudicar a credibilidade da narrativa. O nome surgiu na cultura de fãs para criticar personagens excessivamente idealizadas, principalmente em fanfics, mas acabou se espalhando para o cinema, TV e quadrinhos. E aqui entra num ponto importante: este rótulo é muito mais aplicado a personagens femininas do que masculinas, mesmo quando também os homens exibem características exageradas. Muitas das vezes, o termo é utilizado de forma injusta para desacreditar mulheres poderosas em narrativas de ação ou fantasia, mesmo quando esses traços são comuns em protagonistas homens. Por isso, é importante analisar com cuidado. Será que a personagem é mal construída? Ou será que estamos exigindo mais realismo dela por ser mulher? Mas será que isso se aplica mesmo a Selene? Porque alguns acham que Selene é uma Mary Sue. Selene tem muitos elementos que podem levantar essa suspeita. Ela é poderosa desde o início. Já no primeiro filme, Selene se destaca como uma das melhores guerreiras do seu coven,
Poucos são páreo para ela, quase nada a derruba. Ao longo da franquia, ela sobrevive a explosões, batalhas contra híbridos, traições, mutações e ainda mais, e volta cada vez mais forte. Ganha upgrades muito grandes. Em certos momentos da saga, a Selene simplesmente evolui, ganha novos poderes, reflexos melhorados, resistência à luz solar, o que pode parecer conveniência do roteiro. Mesmo com vários personagens ao redor, a narrativa sempre gira em torno dela. Ela é a escolhida, a rebelde, a salvadora, a única que pode vencer a ameaça final. Tudo isso alimenta a ideia que ela seria uma Mary Sue de ação, feita para nunca perder e sempre parecer perfeita. Vamos então ao contraponto, porque Selene não é uma Mary Sue. Por um outro lado, existe um argumento forte para defender que Selene está longe de ser uma Mary Sue, e sim, uma personagem bem construída dentro do estilo da franquia. Eu acho que isso é muito importante de dizer. Um dos maiores exemplos de Mary Sue que nós vamos ter é a Rey Skywalker, ou apenas Rey, porque Skywalker é os 500. Isso, pois ela quebra as regras do próprio Star Wars, ou seja, tínhamos regras bem definidas e elas foram quebradas. Selene é fria, desconfiada, impulsiva e emocionalmente quebrada. Ela guarda mágoas, comete erros e sofre com as suas decisões. Nada disso é típico de uma Mary Sue. Ela apanha e falha. Apesar de ser poderosa, Selene também passa por várias perdas. Amigos, aliados, seu amor, o Michael. Em alguns filmes, ela até mesmo perde o controle da situação e precisa se reinventar. Isso mostra vulnerabilidade. O universo justifica o seu poder. Ela é treinada há séculos, vive como guerreira, e suas habilidades são resultados de experimentos, upgrades genéticos e experiência de campo. Não é como se ela acordasse perfeita. A evolução dela faz sentido dentro da lógica da série. Não é amada por todos. Selene enfrenta oposição constante. Os vampiros atraem, os lobisomens querem matá-la, os humanos a caçam, até mesmo seu próprio Coven a expulsa. Ela está sempre lutando para sobreviver, não sendo adorada incondicionalmente. Ou seja, embora a Selene seja extremamente habilidosa e protagonista da história, ela não é isenta de dor, conflito ou transformação. Isso tira dela o molde de Mary Sue clássico. O peso do estilo de narrativa. Underworld é uma franquia que mistura ação estilizada, mitologia gótica e ficção científica. Personagens superpoderosos fazem parte da proposta. Não faria sentido o protagonista ser um comum. Selene é construída para ser um ícone, como Neo do Matrix, Blade, em Blade, ou até mesmo John Wick. Eles são exagerados? Sim. E daí? Pois eles funcionam no mundo que vivem. Além disso, ela foi uma das primeiras grandes protagonistas femininas nesse estilo, em um filme de ação sobrenatural dos anos 2000. Isso também influenciaria a percepção. Algumas críticas podem surgir mais por ela ser uma mulher poderosa do que por ter falhas reais na narrativa. Conclusão, ela é uma Mary Sue? Não, ela não é. Ela pode ser poderosa, estilosa e quase que indestrutível, mas tem falhas, sofre consequências e constrói seu poder com tempo e esforço. Ela está mais próxima de um action hero gótico do que uma personagem perfeita e sem profundidade. Selene é uma guerreira vampira com um passado trágico, uma figura fria que aprende a se abrir ao longo da história. Isso a torna quase que invencível para algumas vezes. Talvez o problema não esteja nela, mas sim nas expectativas de quem assiste. Já falei muito sobre expectativa de pessoas. Selene de Underworld, vampira, ícone, protagonista feminina ou símbolo woke? Essa é a parte que as pessoas mais vão ficar, Douglas, você não deveria falar sobre esse tipo de coisa, tal, porque sei lá o que. Gente, desculpa, se você não aguenta que algo seja falado ou debatido, pra mim é a morte da racionalidade, sabe? Você tem que discutir algumas coisas. Se você acha que não tem que ser discutido que alguma coisa, complicado. Por que será? É esse tipo de coisa que a gente vai sempre ter que debater. Se você acha que, aqui é só entretenimento. Não, eu falo minha opinião aqui. Aqui é um canal onde eu coloco as coisas em perspectiva. Se querendo, todos os meus vídeos têm algo do tipo, sabe? Se você não consegue aceitar esse tipo de discurso, olha, extremismo pra mim não vai levar a lugar nenhum. Mas será que essa personagem é woke nos moldes atuais? Ou será que ela é apenas uma heroína forte e visualmente chamativa? Vamos dar uma olhadinha então. Selene e o empoderamento feminino. Selene tem muitos atributos de heroína poderosa. Ela é uma vampira habilidosa, combate Lycan sozinha, toma suas próprias decisões e não espera o resgate de ninguém. Além disso,
A personagem evolui ao longo da série. Em Underworld Awakening, por exemplo, ela descobre ser mãe e mesmo assim continua a ser uma lutadora implacável. Esses pontos que reforçam a ideia do empoderamento feminino real. Podemos destacar algumas coisas. Líder independente, Selene age por conta própria para alcançar seus objetivos. Ela enfrenta vilões poderosos, como o próprio Victor. Essa autonomia é um marco do poder no universo do filme. Habilidades de combate, armas sofisticadas e grandes capacidades fazem de Selene uma guerreira letal. Ela executa cenas de ações dignas de heróis masculinos, algo inédito em muitos filmes de vampiros no começo dos anos 2000. Força em diferentes papéis. Além de uma caçadora de Lycan, Selene também se torna mãe, protetora e depois ela vai se tornar uma anciã, colocando um galgar aí muito grande dentro do seu mundo. Por um outro lado, nem tudo em Selene foi desenvolvido com um exemplo clássico de feminismo. Grande parte do seu empoderamento vem do visual de ação e não de discursos sociais. Imagem... O figurino de Selene, o látex preto, foi claramente feito para impressionar. Isso atrai o olhar do público, principalmente do masculino, e às vezes coloca a estética acima de qualquer mensagem. Seu poder na tela é muito ligado à cena de ação, não nos diálogos sobre igualdade. Foco no pessoal. Nos filmes, Selene nunca lidera sem nenhuma causa social, nem discute preconceitos. Sua história gira em torno de vingança e relacionamento com as pessoas. Não há cenas dela falando sobre coisas que poderiam ser consideradas woke ou fazendo o famoso lacrar. Criação masculina. Os roteiros originais foram escritos por homens, na maioria das vezes sem consultoria feminina especializada. Isso faz com que Selene seja empoderada, mas dentro de uma fantasia de ação. Em resumo, Selene é uma personagem forte, mas seu empoderamento está mais na forma do que no conteúdo. Ela quebra padrões ao ser uma protagonista combativa e independente. Ainda assim, ela é retratada dentro de uma vibe visual mais hero e sem debates sociais. Ao mesmo tempo que a obra em si, Deuses da Noite, tem muito sobre o que as pessoas poderiam considerar de progressismo, como a parte de Romeu e Julieta, como a parte de racismo, casais interraciais. Tudo isso é presente dentro da obra e não é coisa da minha cabeça, é fonte do próprio autor da obra, o Kevin Grevioux. Eu acho que O Anjo da Noite, assim como outras obras de vampiros, elas conseguem passar a sua mensagem muitas das vezes e as pessoas simplesmente não percebem. É um dos grandes temas, eu acho que quando as pessoas falam sobre a cultura woke ou lacração, é que muitas das vezes parece que o filme está mais preocupado em passar uma mensagem do que ser um filme. Enquanto, se você tiver um filme bom com uma mensagem, algumas vezes as pessoas entendem essa mensagem e Anjos da Noite tem uma mensagem, mas ela está mais escondida. Afinal de contas, o importante aqui foi o filme. Não estou dizendo que nenhum filme não possa ter uma mensagem, não possa ter um filme de mensagens. Estou apenas dizendo que quando a pessoa faz um filme primeiro e esconde essas coisas de forma figurativa, as pessoas acabam não percebendo. Claro que existem filmes e filmes, motivos e motivos. Afinal de contas, cada autor, cada obra, cada um vai fazer o como achar melhor. Quebra de padrões ou reforço de clichês. Quando o Anjo da Noite estreou em 2003, ver uma mulher dominando as cenas de luta era relativamente incomum. A Selene foi então inovadora. Até então, os filmes de ação ou horror quase sempre priorizavam heróis masculinos. Nisso, ela realmente quebrou os padrões, ela progrediu a ideia. Colocou como uma mulher protagonista absoluta numa trama de vampiros e lobisomens, resistindo tanto quanto um herói de ação. Esse é um ponto positivo. Selene mostrou que as mulheres podem comandar histórias tão sangrentas e intensas quanto os homens, mas ao mesmo tempo que a narrativa original de Underworld ainda pende para conceitos antigos. Por exemplo, praticamente não há outras personagens femininas fortes no primeiro filme. Eu sei que tem Emilia, mas é complicado. Selene só interage com homens, vampiros e Lycans. O que dizem os críticos e os fãs? Os críticos de cinema são divididos sobre Selene. Alguns apontam justamente esses clichês antigos. Por exemplo, colunistas do exterior observam que, por mais que Selene seja dura, o estilo do filme parece ser feito para o olhar masculino. Ela arma seu visual para agradar e raramente discute qualquer tema social, ou seja, tem mais armas do que um herói.
mas se veste de fantasia de heroína para fantasias alheias. Este tipo de análise sugere que o primeiro Anjo da Noite falha nesse primeiro quesito, desafia a estrutura, mas ainda sendo a estrutura. Por um outro lado, houve quem elogiasse a evolução da franquia com o tempo. O filme tomou outros progressos no sentido de dar voz a Selene. O quinto filme, por exemplo, tem uma antagonista feminina, o que já é uma grande novidade, ainda que ela divida seu tempo com o Marius. Em suma, alguns críticos veem a Selene com uma voz determinada, mais evidente nos capítulos posteriores, enquanto outros lembram que suas raízes estavam longe de qualquer pauta social. Os fãs de Anjos da Noite, especialmente na internet, são muito apaixonados por Selene, ou não, ou odeiam ela. Duas grandes gamas, que amam e os haters. Ela ser citada entre as heroínas de ação mais legais do cinema, em fóruns de redes sociais, comparadas com a Ripley, a Furiosa, dizendo que elas são um símbolo. Muitos reclamam até mesmo que ela merecia mais reconhecimento por ser a protagonista de toda a série. Diferentemente de alguns filmes que a heroína simplesmente some ou deixa o parceiro roubar a cena. Então, Selene é woke ou não? Chegamos ao ponto principal dado tudo isso. Selene de fato se encaixa na ideia de personagem woke? A resposta equilibrada é não exatamente. Selene sem dúvida é uma protagonista feminina poderosa e empoderada em um arco para filmes de ação com vampiros. Ela mostra que mulheres que podem tomar a frente são capazes e independentes. E nesse aspecto inspira o público, mas no sentido estrito, se é que as pessoas conseguem determinar isso em algum momento da vida, woke, ela não foi projetada para ser. O termo woke foi popularizado para falar de pessoas e personagens que carregam uma mensagem social progressista, seja ela qual for. Nada disso aparece superficialmente em Underworld. Selene não discute nenhuma das outras pautas. Também tem o fato que esse filme foi feito há muito tempo atrás e as pautas que as pessoas consideram woke hoje em dia não existem. Você tem que realmente tentar encaixar tudo isso. É a mesma coisa sobre os outros temas. Ela não foi feita com isso em mente, então quem coloca isso nela tem que pensar muito e simplesmente deixar algumas coisas e tem que forçar algumas outras coisas, ainda que possa ser. Ela não se encaixa completamente, pois o filme tem uma outra estrutura. Selene vence porque é forte, não porque o roteiro quis. Eu só queria deixar aqui para finalizar esse tópico de meio que de mentiras sobre a Selene ou algo do tipo, porque até agora a gente não teve nenhum encaixe real, sabe? Não, ela não é estoica, não, ela não é uma Mary Sue, não, ela não é woke, e não, ela não venceu por causa do roteiro. Experiência real em combate. Antes de qualquer poder extra, Selene já era uma guerreira veterana, transformada jovem após o massacre de sua família. Passou décadas como uma caçadora de Lycans. Ela não tropeça na vitória, ela conquista cada passo com treinamento e disciplina. Inteligência e estratégia. Ela não é movida por impulso totalmente, apesar da sua vingança e seu ódio. Ela observa, questiona, dá ordens, investiga, desconfia do Victor, por exemplo. Ela tem um instinto de protagonista, mas a análise de percepção é falha se você parar só para pensar nisso. Ela toma decisões difíceis porque às vezes ela enxerga o quadro maior. Perdas reais e consequências. Diferentes personagens protegidos pelo roteiro, Selene sofre perdas significativas, amigos, aliados, até mesmo Michael. Ela é traída, ferida, perseguida, mas continua em pé. Isso mostra resiliência, não imunidade. Poderes com custo. Sim, ela recebe um upgrade, ela fica mais forte com o Corvinus Strain, depois passa pelo ritual, passa por vários treinamentos, mas o poder vem com consequências e com ganhos. Não é um presente gratuito, e mesmo com mais força, ela continua enfrentando inimigos à altura. O desafio sempre escala com ela, tem o tal do Power Scaling. Postura fria com propósito. A frieza de Selene não é artificial, é um reflexo da dor e da função que ela cumpre. Ela não é emocionalmente vazia, mas focada. Isso torna mais eficaz, sem torná-la invencível. O roteiro não a poupa, apenas acompanha sua evolução. O roteiro responde, não entrega. Toda a história precisa mover sua protagonista, mas no caso de Selene, o roteiro não dobra o joelho para ela. O roteiro constrói obstáculos e consequências duras, exigindo evolução constante.
Ela vence porque sobrevive, aprende e se adapta. Celine não vence porque o roteiro facilita, ela vence porque está preparada. Sua força vem da dor, da experiência e da inteligência. E o meu argumento maior é, na verdade, tudo é roteiro. Desculpa, qualquer obra, se o seu personagem favorito ganhou ou perdeu, é o roteiro, porque alguém escreveu aquilo. Se você pensou na briga, esse seu pensamento é o roteiro base. Lógico, não tem nenhuma correção, não tem nada, mas é um roteiro base. Este texto que você está ouvindo é um roteiro. Ele foi escrito, ele tem um script, ele tem uma intenção, ele tem uma ideia a ser passada. Não tem como você fugir do roteiro em histórias. Histórias são roteiros. Se a Celine não fosse a protagonista, seria outra. E as mesmas, entre aspas, conveniências também aconteceriam. Então, na verdade, o roteiro ele só existe como uma desculpa, nesse caso, para muitas pessoas, para justificarem algo. Tem roteiros mal escritos? Obviamente que tem. Mas no caso aqui, não é mal escrito totalmente. Tem suas falhas? Óbvio. Como tudo. Menos Senhor dos Anéis. Meus pensamentos finais. Celine, a protagonista de Anjos da Noite, é um exemplo poderoso de como o cinema de ação e fantasia tenta representar mulheres fortes, mas nem sempre com profundidade suficiente. Ela não é uma Mary Sue no sentido clássico, porque enfrenta perdas, traumas, limitações e precisa evoluir ao longo dos filmes. No entanto, a forma como sua força é apresentada, sempre imbatível, bela e central, faz com que as pessoas vejam ela como idealizada demais. Há traços sim que se aproximam do arquétipo de Mary Sue, mas ela escapa desse rótulo por ter falhas e sua jornada ser marcada por escolhas difíceis. Ela tem traços estoicos, sim. Ela reprime emoções, age com disciplina, segue códigos pessoais e suporta o sofrimento sem perder o foco, mas seu estoicismo é mais estético do que filosófico. Ela age com frieza, mas o roteiro raramente reflete sobre isso. É um estoicismo funcional, voltado para a ação e não para a introspecção. E enquanto a ser woke, a resposta mais justa é não. Celine representa uma mulher forte, mas dentro de uma fantasia de poder feita para entreter, não para provocar discussões sociais em sua superfície, no contexto visual e narrativo, mas sem engajamento com temas. Juntando tudo, Celine representa uma força feminina que impacta pela forma, mas não necessariamente pelo seu conteúdo. Ela é icônica, sim, mas como reflexo de uma era sem heroínas que poderiam fazer coisas. Talvez por isso que ela continue tão fascinante. Ela vive entre o empoderamento e o escapismo, entre o silêncio estoico e os tiros ensurdecedores, entre o rótulo de Mary Sue e a mulher que suga o sangue.